tudo bem? Eu sou a Lidiane, esse é o nosso canal Um Ser Feliz, onde nós refletimos sobre as nossas vidas e buscamos a nossa melhora constante, a nossa evolução diária. O projeto Um por Vez será o meu projeto com o objetivo inicial de sair da obesidade. Eu medi meu IMC e eu tô com obesidade grau 2, que já é muito séria. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu cheguei a esse ponto? Só que a gente não fica obesa do dia pra noite, né? São anos que eu tô levando uma alimentação não adequada, que muitas questões fizeram eu entrar nesse fundo do poço. Só que tá na hora de sair desse fundo do poço, né? Eu só queria passar para vocês mais ou menos como que foi esse processo. Eu comecei. Eu nunca fui magrinha, né? Desde criança, né? Mas sempre mantive o peso, nunca passei do peso, né? Eu sempre tive uma estrutura física mais, né? Ombros mais largos. Então, assim, eu jamais seria uma Gisele Bündchen, né? Magrérrima, né? Minha estrutura física, meu osso, né? A tonificação dos ossos, tudo, ela é diferente, né? Eu sempre tive ombros largos, tive pernas grossas, nunca tive a barriga chapada, né? Só mesmo quando eu era adolescente, mas não era com gominhas. Era, era normal, mas sem musculatura, né? Definida. Mas assim, até minha adolescência tava tudo bem. E foi passando os anos, né? 2013, mais ou menos, 2014 eu entrei na faculdade. E aí aquela pressão de faculdade tudo começou a alimentação desregrada, né? Porque eu trabalhava o dia todo, ia direto para a faculdade. Aí o que eu fazia na faculdade comia só besteira, salgado, tudo. Aí já foi engordando um pouquinho. Aí vieram outras questões, outros gatilhos. É, Um dos principais foi o Alzheimer do meu pai, que me fez entrar mais no fundo do poço e me abandonar, né? Porque quando a pessoa tá obesa, ela tá se abandonando, ela não tá respeitando o corpo dela. E aí só foi piorando a situação, né? Não é culpa de ninguém, não é culpa do meu pai, mas assim, a situação me fez me abandonar. E aí você vai se deixando, aí fui começando a descontar minha tristeza na alimentação. Fui comendo desregrado, comendo muita massa, que eu gosto muito de massa, não era nem tanto doce, era mais massa. Fui comendo muita massa, trabalhava, aí morava sozinha na época. Chegava, não, vou passar ali na padaria, vou comprar uma lasanha. Comprava lasanha, jantava aquele pratão de lasanha. E aí depois meu pai foi piorando, aí teve outros gatilhos, né, na gestação do meu filho. No finalzinho da gestação teve um outro gatilho que me fez ficar assim, uma questão que aconteceu com a outra pessoa. Mas que me afetou muito, que me lembrou também outras coisas da infância, enfim, que me fez me sentir culpada por não ter ajudado essa pessoa, por não ter percebido o que a pessoa estava passando, enfim, várias questões. E aí eu só fui piorando, né? Aí veio a maternidade, meu filho nasceu. Na primeira gravidez eu tava já acima do peso, mesmo quando eu engravidei, mas eu tava uns 10 quilos acima do peso. Aí nessa gestação eu engordei mais uns 10, 15 quilos. E aí, com a gestação, o que que aconteceu? Não, também não é culpa do meu filho, mas quando ele nasceu, eu acredito que a mãe, ela demora um pouco para
voltar pra si, né? Não sei se são todas, mas eu tô falando da minha experiência, tá? Eu me dediquei, eu comecei só fazia sentido meu filho, né? Ainda tinha as questões com meu pai, com outras pessoas da família que você acaba se preocupando, não tem como. E você vai se deixando, né? Aí vai trabalhando, enfim. E eu fui me deixando e não me importando mais, assim, eu me importava com o que eu comia, né? Mas ansiedade muita noite, de, ai, comer muita noite, sabe? E aí tá, aí passou meu filho, o mais velho, ele tem 5 anos hoje. Aí passou a gestação, quando deu uns 2 anos dele, que ele ia fazer 3 anos, assim, que tava. Que aí eu falei, não, agora eu vou cuidar de mim, sabe? Que parece que voltou a eu me ver como mulher, como pessoa. Aí eu descobri que eu tava grávida do outro bebê, do meu bebezinho de 2 anos. E aí foi uma coisa, e também de sentimento de culpa por estar grávida dele, com meu pai passando na situação que tava. Meu pai, na época, ele morava aqui, aí ele teve que ir pra minha irmã. Aí depois ele teve que. Não, nesse. Um pouquinho antes, ele teve, quando meu filho nasceu, que tava muito complicado tudo, ele teve que. Ele foi pra minha irmã, voltou pra cá. E na volta ele teve. A gente internou ele, porque não tinha condições. Ele precisava de uma pessoa 24 horas com ele. Aí o sentimento de culpa de colocar meu pai numa clínica. E aí só descontando na comida, né? Você vai passando nessa. Quando você tá doente com obesidade, você vê a, a comida como uma válvula de escape. E aí veio a gravidez do Murilo, o Murilo nasceu, teve a complicação, né, do abdômen agudo, hemorragia interna que eu tava tendo depois de uma semana que o Murilo nasceu. E aí, na época você fala, não, barriga a gente não se importa não, pode, né, o importante é viver. E fiquei muito grata, ainda sou grata por estar viva, mas assim, quando você vê a sua barriga costurada né, da onde foi a cicatriz da cesárea até quase perto dos seios, é muito difícil, muito difícil. É, mesmo que a mulher não seja muito muito vaidosa, não tem como uma mulher, porque assim, minha barriga, como eu falei, nunca foi chapada, mas ela eu gostava da minha barriga. E quando você vê a sua barriga até torta, né? Porque foi uma cirurgia de emergência, então eles não pensaram na estética. Você fica muito mal, né? E aí continua lá o processo de compulsão, vai se deixando. Aí são duas crianças para se preocupar, né? E aquela coisa de 180 dias para se recuperar, que você pode ter hemorragia a qualquer momento. Sem você entender direito o que aconteceu, por que você teve, enfim. E aí você vai vivendo. A obesidade faz você se abandonar tanto que você vai empurrando, sabe? Parece que você vai empurrando com a barriga. Ah, só por hoje? Ao mesmo tempo que eu fiquei muito grata a Deus por eu estar viva, eu ficava pensando, mas que propósito? Por que eu tô aqui? Sabe? Por que eu tô aqui ainda? É muito estranho, é muito complexo. Eu, ao mesmo tempo que eu entendo um pouco hoje, eu não entendo completamente o que eu passei, né? Mas eu tô tentando não, eu vou seguir me autoconhecendo, né? Procurando minha evolução. E nisso foi piorando, piorando,
que hoje eu tô com 40 quilos a mais, né, do que eu tinha que estar. Então, o projeto Um por Vez vai ser isso, vai ser focando na minha reeducação alimentar. Não, de um dia pra noite, porque isso vai ter que ser pra vida toda, né? Mas eu quero sim eliminar e vou eliminar esses 40 quilos. E eu quero que vocês estejam comigo nesse processo. Espero. Esse canal, ele tá iniciando agora, mas ele já tá me dando força pra seguir em frente, sabe? Eu procrastinei muito tempo até fazer ele, que eu tinha desde o começo da pandemia. Eu tava com vontade, eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer. Porque o YouTube foi algo que me ajudou no momento de pandemia, daquela tensão, sabe? Daquelas mortes, aí eu não conseguia mais acompanhar a TV. E aí eu fiquei mais ansiosa, mais depressiva com tudo aquilo. E aí o YouTube me ajudou muito. Então, o objetivo, eu tinha esse objetivo de fazer um canal, mas eu ficava pensando, nossa, para que eu vou fazer um canal? Como que eu vou ajudar alguém se eu não me ajudo? Se eu não tô me ajudando? Ai, que propriedade que eu tenho para falar alguma coisa se eu não tô fazendo por mim? E aí isso fez eu procrastinar, mas eu decidi agora que eu vou fazer sim. E mudei um pouco isso. Eu quero sim poder ajudar as pessoas, quero sim que as pessoas me acompanhem para ela para ajudar, não para salvar elas, né, que eu não posso salvar ninguém, mas exatamente para elas se conhecerem e elas se ajudarem, né? E a gente precisa desses apoios, mesmo que não sejam de pessoas próximas, mas de pessoas que levem alguma palavra boa para outra, para que essa pessoa consiga sair do fundo do poço. E eu quero sim poder fazer isso, mas o meu objetivo agora principal é cuidar de mim, né? E vai ser difícil para mim porque eu vou estar me expondo aqui, mas é necessário. É necessário porque eu tenho que saber que eu sou capaz de mudar e fazer com que eu mude. Estando aqui com vocês, eu tenho certeza que vai ser uma forcinha a mais. Então, eu espero que vocês me sigam, que me acompanhem nesse processo, tá? Deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, se você tá passando por uma situação parecida ou já passou, eu vou ficar muito feliz de ver seu comentário, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.